Vamos orar ao Senhor. Nós iremos ouvir a palavra e devemos preparar os nossos corações para recepcionarmos a palavra do Senhor. Curve a sua cabeça, coloque-se diante de Deus. Que o Senhor esteja falando conosco, edificando-nos nesta manhã. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos te louvar, ó Pai, te adorar, te exaltar, Senhor. Que alegria poder, no dia do Senhor, celebrar o teu nome, Senhor. Somente o Senhor é digno de honra e de adoração, Senhor. Te pedimos, ó Deus, fala conosco através da palavra, ela é apta para nos ensinar. Eu te peço, ó Deus, que o meu coração e a minha mente estejam escravizados a ela. Que tão somente ela nos ensine, que ela possa apontar para todos nós caminhos, que ela traga respostas e que ela possa renovar cada coração nesta manhã, em nome de Jesus. Assim nós oramos, certos de que o Senhor fala através da palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós iremos nesta manhã olhar para o texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Estarei lendo 3 versículos, versículos 14, 15 e 16, para nos dizer que Jesus é o perfeito sacerdote, o sumo sacerdote, o irreparável sacerdote. E o autor aos Hebreus, de maneira muito precisa, e preciso lhe explicar inicialmente que a ideia aqui do texto é encorajar crentes que, convertidos do judaísmo, mas pressionados por tantas pressões religiosas, circunstanciais. Claro, nós sabemos aqui que esses crentes oriundos do judaísmo, eles estavam se convertendo, ou sendo convertidos por Cristo, pela mensagem, pela boa nova do Evangelho. E o fruto dessa conversão foi perseguição, foi portas fechadas, foi judeus incrédulos que perseguiam aqueles que estavam sendo alcançados pela graça transformadora e redentora de Cristo. E no contexto em que essa carta foi escrita, irmãos, nós temos aqui judeus convertidos presos, nós temos aqui pessoas que estavam sendo pressionadas para que deixassem o cristianismo e voltassem ao judaísmo. Uma das temáticas era justamente uma doutrina que para todos nós, estamos no mês da reforma, como reformados, é a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. E aqui, o autor aos Hebreus, de maneira muito precisa, cirúrgica, ele aponta a esses leitores de que Cristo é o perfeito sacerdote, que eles não precisariam mais repetir nenhum sacrifício. O sacerdote, assim como era no Velho Testamento, não precisava mais se apresentar diante de Deus, porque nós temos livre acesso através da morte vicária de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Como ele faz isso? Ele escreve, inspirado por Deus, iluminado por Deus. Ele motiva esses leitores para que eles pudessem entender que a perseguição que alguns estavam sofrendo iria servir como martírio e como base de fé de tantos outros que seriam salvos pela graça redentora de Cristo. Olha que texto maravilhoso, versículos 14, 15, 16 nos diz isso. Olha, se afastem deste judaísmo pesado, desses ritos pesados, das repetições pesadas, enfadonhas, e olhem para Cristo. E olha o que o autor escreve a partir do versículo 14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, ele que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa
confissão, ou seja, não retrocedam, permaneçam firmes, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Vamos ler juntos, versículo 16, toda a igreja. Acheguemo-nos, portanto, para socorro em ocasião. Você pode dizer amém por essa palavra? Graças a Deus. Cristo aqui é apontado, irmãos, glória a Deus. Cristo é apontado. É interessante, nós precisamos entender qual era a função do sacerdote do Velho Testamento. A palavra sacerdote do hebraico, traduzida para o português, diz respeito ao ministro das coisas sagradas, aquele que ficava em pé diante de Deus. O sacerdote tinha essa função no Velho Testamento, irmãos. Era aquele que administrava as coisas sagradas e se colocava representando um povo em pé diante de Deus. A verdade é, irmãos, que nós entendemos a função quando nós estudamos o Velho Testamento. E nós sabemos que o sistema sacerdotal organizado se deu no livro de Êxodo, quando os homens da tribo de Levi assumiram essas funções sacerdotais. Eles ficaram responsáveis, irmãos, em ministrar as coisas sagradas, em se colocar em pé diante de Deus, representando o povo. Eles assumiram essas funções sacerdotais. Eles foram consagrados ao Senhor. Eles se apresentavam e representavam o povo diante de Deus. Verdade é, irmãos, que aqui nesse contexto, esses judaizantes enraizados por esta ideia, eles não olhavam para Cristo como sumo sacerdote, como aquele que rasgou o véu do templo de cima a baixo, como aquele que disse a todo crente, de forma universal, todos vocês têm livre acesso à presença de Deus. Nós temos uma contribuição, sabemos que o primeiro escrito teológico, a maior e melhor contribuição, no sentido de ser a primeira. É claro que Calvino aprofundou muito mais o contexto e a ideia do sacerdócio universal dos crentes. Todo crente tem livre acesso a Deus, mas Martinho Lutero, com um escrito em 1520, trouxe a primeira contribuição, o primeiro a dizer, a igreja, em que fazia essa divisão entre o clero e o povo, entre os clérigos e o povo, o povão, dizendo, olha, eles ainda estão representando, estão ainda em pé diante de Deus, eles que conseguem fazer a mediação das coisas sagradas. Lutero disse que não, os clérigos usurparam, porque Cristo, através da cruz, nos trouxe livre acesso à presença de Deus. Nós temos livre acesso à presença do Pai. Deus está aqui nesse lugar. Nós podemos orar, nós podemos cantar, nós podemos exaltar, nós podemos glorificar. Nós não precisamos de mediadores. Só existe um, o sumo sacerdote, Cristo Jesus. Ele é a mediação entre Deus e os homens, e o preço já foi pago na cruz. Aleluia. Lutero, em 1520, traz uma contribuição irreparável, irmãos. Diz, olha, nós não precisamos mais dessa distinção, dessa diferença. Nós podemos nos apresentar diante de Deus através de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Verdade é, irmãos, que se Cristo não for o mediador, verdade é que se Cristo não for o centro do culto, o nosso ajuntamento também é apenas um ajuntamento solene. Nós estaremos aqui apenas cantando algumas músicas, estaremos aqui diante de uma liturgia, mas é um culto que não alcança o trono. Nós precisamos invocar a presença de Cristo, nós precisamos dizer, Cristo, Tu és, de fato, o mediador, Tu és o centro de todos os nossos atos nesse lugar, em nome do Senhor, o centro. Se você estudar, por exemplo, as funções sacerdotais do sacerdote no Velho Testamento, você vai encontrar que uma das funções dos sacerdotes é que eles deveriam transmitir os oráculos divinos ao povo. Outra função, ele deveria ensinar a lei de Moisés a Israel. Outra função, o sacerdote do Velho Testamento deveria apresentar sacrifícios pelos pecados do povo. Ele servia, como dizíamos,
inicialmente, ele servia de fato como o mediador entre Deus e os homens. Mas nós sabemos que Cristo veio ao mundo, glória a Deus por isso. Nós sabemos que Cristo, a Bíblia fala sobre isso, irmãos, Cristo exerce um tríplice ofício, e louvado seja Deus por isso. Nós sabemos dos ofícios de Jesus. Ele exerce o ofício de profeta perfeito, de sacerdote, louvado seja Deus, amém, meu irmão? Ele é sacerdote, ele que é a mediação entre Deus e os homens, e nós entendemos isso claramente. Ele é rei, ele reina sobre tudo e sobre todos, aleluia. Como sabemos disso, como profeta, ele nos revela a vontade e a pessoa de Deus, de maneira perfeita. Nós conhecemos o amor de maneira muito prática, através de Cristo encarnado. Nós sabemos o que é amor. Tudo aquilo que não está enquadrado dentro do crivo do amor de Cristo não é amor. O amor deve ser visto e conceituado a partir de Cristo. Por isso que ele é, irmãos, o profeta perfeito. Ele é o sacerdote. Ele é a mediação entre Deus e os homens. Ele se ofereceu uma só vez em sacrifício. Para quê, irmãos? Para satisfazer a justiça divina e, sobretudo, nos reconciliar com o Pai. Ele vive intercedendo por aqueles que se achegam a Deus. Nós nos achegamos a Deus nesta manhã. Pensa que coisa preciosa. Deus está intercedendo pela tua vida nesse momento, em nome do Senhor. Ele é o sacerdote perfeito. Ele é o sacrifício. E olha aqui para mim, querido, ele está intercedendo por você nesta hora. Assim como você chegou nesta manhã. Quem sabe preocupado, carregando uma demanda, um conflito, uma dor, uma angústia. Presente a Cristo. Ele intercede por você. Ele sabe como você chegou aqui nesta manhã. Ele intercede, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mas ele é rei. Ele tem um tríplice ofício, ele é rei. E se ele é rei, ele governa. E como o vice-gerente do Pai, como diz a teologia sobre o mundo, sabe o que ele faz? Ele protege o seu povo. Ele conquista sobre os inimigos. Ele é poderoso, Ele está assentado no trono. Por isso que o autor aos Hebreus afirmou categoricamente: nós temos um sumo sacerdote, nós temos a quem recorrer, nós temos um sacerdote perfeito, aleluia, amém. Este sacerdote que é superior aos profetas, você vai perceber isso no livro aos Hebreus, aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué, a Arão. O sacrifício do sacerdote perfeito, queridos, é superior ao sacrifício judaico. É a nova aliança inaugurada no sangue de Cristo, que é superior à velha aliança. É neste pano de fundo, é nesta realidade que o autor aos Hebreus traz esses 3 versículos ao povo aqui. E tenho certeza que Deus nos traz aqui nesta manhã para relembrarmos que nós não precisamos de outros caminhos. Jesus, e tão somente Jesus, é o caminho, aleluia. Ele é aquele que intercede pela tua família, pela tua casa. Ele é aquele que sabe como nós chegamos aqui nesta manhã. Ele sabe como você está aqui. Entrega a Ele, clame a Ele, invoque o nome dEle, pois Ele sabe de todas as coisas, aleluia, amém. Vamos entender esse texto. Dito isso, 3 versículos, 3 verdades aqui postas, claras, que estão aqui no texto, que pulam aos nossos olhos, de forma explícita. A primeira delas é que Jesus veio ao mundo como sumo sacerdote. Olhem comigo o versículo 14, aliás, eu te convido a que você possa ler comigo, bem forte, irmãos, o versículo 14, toda a igreja: tendo, pois, o Filho de Deus como um grande sumo sacerdote que penetrou, aleluia. Jesus, irmãos, veio ao mundo como o supremo sacerdote.
Eu quero chamar a sua atenção porque o termo aqui, a ênfase deste versículo recai sobre o termo grande, poderoso sacerdote, perfeito sacerdote. O adjetivo aqui grande indica que Jesus é superior. Vejam a ideia, lembrem-se, eu afirmei na introdução desta ministração de que alguns cristãos convertidos do judaísmo estavam preocupados com as pressões teológicas da época, religiosas da época, e dispostos a salvaguardarem suas próprias vidas, queriam voltar ao judaísmo. Será que nós estamos no caminho certo? Será que esse é o caminho? O autor aos Hebreus disse: olha, vocês estão servindo ao grande, ao perfeito. Há uma ênfase nesse adjetivo grande para dizer aos leitores que Jesus é o superior ao sumo ou aos sumos sacerdotes e pastores terrenos. Nós temos um pastor perfeito, nós temos um Senhor perfeito, nós temos um sacerdote perfeito. Nós podemos clamar a Ele. Não há situação que Ele não possa resolver. Diz a palavra que para Jesus não há impossíveis, aleluia. Você pode recorrer a Ele. Há quem vem à igreja recorrer à própria igreja, a recorrer à própria religiosidade, a recorrer à agenda dominical da igreja. Os sacerdotes aqui da época, ou os judaizantes aqui da época, estavam muito alinhados com esta ideia religiosa e de ritos religiosos. O autor aos Hebreus diz assim: não façam isso. Nós temos um grande, que Ele está aqui, Ele está ali, Ele está na minha casa, Ele está no teu trabalho, Ele está na tua casa. Recorre ao supremo sacerdote. Ele é o grande sumo sacerdote, não como aquele, diz o autor, que entrava no Santo dos Santos uma vez no ano. Sabe o que ele fazia? Ele aspergia o sangue para expiar, primeiro, seus próprios pecados, e depois, o pecado do povo. Jesus não, como sumo e grande sacerdote, excede os sumos sacerdotes terrenos, porque o seu sacrifício excede ao sacrifício do sumo sacerdote. O seu sacrifício é perfeito, o seu sacrifício não precisa ser repetido. Era repetido porque eram sacrifícios imperfeitos, oferecidos a homens, em prol de homens imperfeitos. Jesus veio ao mundo, o homem perfeito, o Deus que se fez homem, o supremo sacerdote, o sacerdote perfeito, sem pecado, para oferecer um sacrifício perfeito, a sua própria vida. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aleluia. Eu estou aqui nesta manhã para te dizer: você pode recorrer a Jesus, aqui e ali. Eis que estou convosco todos os dias, aleluia. Jesus está contigo, querido. O autor aos Hebreus tem a intenção aqui de dizer a esse povo, e ele diz isso desde do prólogo, desde a introdução desta carta. Vejamos, irmãos, é impressionante como o autor, ao dizer que ele é o grande, lembra-se que eu disse que a ênfase deste versículo é a palavra grande. Por quê? Porque ele vai construindo esta ideia de que Jesus é grande. Vejamos, olha comigo, volta um pouquinho, para que você possa entender, volta para o capítulo 1. Olhem comigo o versículo 2. Ele vai dizer que Jesus foi constituído por Deus como herdeiro de todas as coisas. Diz a palavra: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, aleluia. Olha o que ele diz mais no versículo 2: Jesus foi o Criador do universo, pelo qual também fez o universo. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Verso 3, olha comigo, Ele é Jesus, que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Bendito seja o nome do Senhor. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas,
expressão exata do seu ser. Deus é Espírito, e a ideia aqui, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Nos diz a palavra que Ele é o sustentador do universo. Versículo 3 ainda, Ele sustenta pelo poder da sua palavra todas as coisas. Jesus não apenas criou todas as coisas, recorra a Ele, o sumo e perfeito sacerdote, porque Ele não apenas criou todas as coisas, Ele sustenta todas elas pela palavra do seu poder. Tem um nome que é poderoso aqui nesta manhã, queridos, o nome de Jesus, aleluia. Sabe quem tem sustentado a igreja? Jesus. Sabe quem tem sustentado esse mundo? Jesus. O nome de Jesus é poderoso, aleluia. Vejam a ideia aqui textual, o autor vai construindo a ideia para dizer a esses leitores, veja que isso é uma construção literária. Ele vai construindo para dizer, Ele é grande. Às vezes o que não falta é a fé, irmãos, mas Deus é grande. É verdade ou não é, irmãos? Nos falta fé, Ele é grande. Nos falta relacionamento. Ele que mantém as galáxias em movimento, Ele que pela ordem, pela palavra do seu poder, Ele que dá coesão à vida, Ele que dá ordem, dá sentido, Ele que é insondável. Que louvado seja Deus, que Ele vai dizer também que Jesus, o perfeito sacerdote, é aquele que purifica as nossas vidas do pecado. Esse perfeito sacerdote, e vejam, nessa construção, ele vai dizer, ele está assentado à direita da majestade nas alturas, verso 3. E bendito seja o nome do Senhor Deus, que a ideia aqui do texto é nos dizer e nos apresentar que Ele é grande, que Ele penetrou. Olha, volta para o texto base da gente, versículo 14, Ele é grande, Ele penetrou os céus. Deixa eu explicar isso para vocês. A ideia do sacerdote terreno, judeu, que entrava no santuário interior do templo, apenas uma vez por ano. E sabe o que acontecia lá, irmãos? Veja porque Ele é maior e grande. Ele permanecia lá por pouco tempo, na presença do próprio Deus. O sumo sacerdote não podia ficar muito tempo no Santo dos Santos. Por que o autor diz, Ele penetrou os céus? Para dizer, diferentemente do perfeito sacerdote, Ele está nos céus. Você entende isso, amém, irmãos? Ele não vai passar ali um instantezinho no Santo dos Santos, nem pode ficar muito para não ser consumido pelo seu próprio pecado, pela sua limitação física. Jesus é grande porque Ele penetrou, Ele está, Ele é poderoso, Ele reina, Ele é o Cordeiro perfeito, Ele que abre o livro, está selado, Ele que determina todas as coisas, Ele é digno de honra e de glória pelos séculos dos séculos, amém, aleluia. Primeira verdade que o texto diz, Jesus é grande, Ele é perfeito, Ele é o sumo sacerdote. Mas vejam, quem sabe esse Cristo sacerdote perfeito, majestoso, grandioso, glorioso, perfeito, humano divino, quem sabe alguns estudiosos da época, judaizantes da época, podiam dizer, já que Ele penetrou o céu, Ele não sabe o que se passa na terra. O sacerdote terreno que ficava pouco tempo no Santo dos Santos, e por pouco tempo, mas ele estava na terra, ele sabia o que se passava conosco. O autor e Deus é perfeito, irmãos. Deus usa o autor para dizer, esse que penetrou os céus, é o supremo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Olha aqui para mim, todo mundo olha aqui para mim, na bênção. Ele se compadece das nossas fraquezas. Olha o que diz o versículo 15, a segunda verdade que o texto reclama de todos nós, é que o sumo sacerdote, ele é grande e perfeito, mas ele se compadece das nossas fraquezas. Leiamos juntos o verso 15, toda a igreja, juntos, porque como dizíamos, quem sabe, irmãos, esses receptores, esses destinatários desta epístola, quem sabe levantar essa objeção aqui, no ensino do autor aos Hebreus. Olha, Ele está no céu, Ele foi exaltado nos céus, mas Ele está longe das nossas lutas, das nossas labutas diárias.
Ou seja, o seu sacerdócio é de pouca relevância para a gente aqui na terra. O autor antecipa, que diz assim, não, ele se compadece, ele sabe. Ele se fez homem. Ele sabe o que é ser pressionado, ele sabe o que é ser tentado. Ele foi tentado, Mateus capítulo 4. Ele passou pela agrura e pela dor como homem, de maneira perfeita, da perda. Lázaro, ele chorou, mesmo sabendo que iria ressuscitar. Ele teve fome. Ele sabe, irmãos. Ele sabe exatamente das nossas labutas. E o autor antecipa essas objeções acerca do sacerdócio de Cristo, que é perfeito, e o autor opõe-se a elas, dizendo não, ele se compadece. Ele diz de maneira muito clara que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, nós temos um sacerdote grande, perfeito, que rompeu o céu, que está no céu, mas esse Deus exaltado, ele é poderoso, de tal forma que ele se fez homem, desceu ao nosso nível, bebeu da nossa água, comeu da nossa comida, viu as dores e as labutas e as angústias de todo ser humano, se relacionou com pessoas marginalizadas, sentou à mesa com pecadores, ele sabe o que nós passamos, e o autor diz, ele se compadece, ele não apenas olha como espectador dos acontecimentos, não, ele é Senhor, ele tem o controle, ele se compadece, ele é misericordioso. Nós temos um sacerdote grande e perfeito que de maneira misericordiosa se aproxima. Louvado seja Deus. Olha aqui para mim, querido. Quero lhe dizer nesta manhã que Jesus se aproxima da gente com misericórdia e com amor. Ele se compadece de nós. Ele é um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E chama-me a atenção que ele acrescenta no versículo 15 que ele fez isso sem pecado. Ele é perfeito, glória a Deus por isso. Os sumos sacerdotes do Velho Testamento eram pecadores, porque primeiramente eles rogavam pelo perdão dos seus próprios pecados, antes de apresentar os pecados do povo. Esse não, esse é perfeito, ele fez e faz, ele fez, continua fazendo com misericórdia e derramando graça sobre nós, sem pecado, louvado seja Deus por isso. Amém, meu irmão? Ele não pecou, olha o que diz a expressão, a nossa semelhança. Veja, alguém poderia dizer o seguinte, então ele é finito, falho, a nossa semelhança. Mas diz o finalzinho do versículo 15, sem pecado. Isso é extremamente importante para a gente, irmãos, é que nós estamos recorrendo a um sumo sacerdote que se compadece de nós, ou seja, que teve fome, que foi tentado pelo diabo. Mas ele fez e resistiu a tudo isso, por amor às nossas vidas, se entregou na cruz, pagou o preço perfeito, entrou no céu, está sentado à destra de Deus, mas não está distante da gente. A nossa relação com Cristo é uma relação próxima. Ele está aqui nesse lugar, louvado seja Deus. Ele sabe do que nós precisamos. Ele se compadece. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Interessante, irmãos, nós podemos fazer um paralelo. Se ele é um sacerdote grande que se compadece de nós, as tentações que nós enfrentamos acontecem de acordo com o que somos capazes de suportar. Cristo está conosco, irmãos. Olhem, Paulo, de maneira muito precisa, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, de maneira muito cuidadosa, porque o sumo sacerdote é um sacerdote cuidadoso. Ele vai dizer o seguinte, Paulo, acompanhe comigo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deixa eu pegar outra tradução, diz assim, nenhuma tentação tem se apoderado de vós que não seja comum ao homem. É comum ao homem, todo homem é tentado. Seja gentil, judeu, crente, ímpio, todo homem é tentado. Mas diz a palavra, e Deus é fiel, Ele não deixará que sejais tentados além do que podeis suportar. Mas quando sois tentados,
o que é que o sumo sacerdote faz? Ele também providencia uma saída para que possais ficar em pé sob ela. Você pode dizer amém por essa palavra? Não há mérito em nós, irmãos. O que José fez quando correu daquela mulher não foi mérito dele. O Senhor o sustentou. Louvado seja Deus. O que Deus tem feito conosco é graça do Senhor. Por isso que eu digo em segundo lugar que Ele é o sacerdote que se compadece, que sabe. Mas diz a própria palavra que nenhuma tentação tem se apoderado de nós que não seja comum ao homem. Nós somos tentados, mas nós não estamos sozinhos. O sumo sacerdote que está ali nos céus, que está à direita do Deus Pai, que intercede por nós, que está conosco aqui, caminha conosco até a consumação dos séculos, sabe exatamente o que nós precisamos. Aleluia. Em segundo lugar é o sacerdote e o sumo sacerdote que se compadece de nós. Vamos fechar, verso 16 é o fechamento da lógica aqui. Se o sumo sacerdote ele é perfeito, ele é grande, uso o adjetivo grande, ele é maior, ele é perfeito, ele é aquele que está nos céus, mas se compadece das nossas fraquezas, o que é que nos resta? Versículo 16, sabe o que me resta? E que te resta? Leia comigo no fechamento desta pequena sessão. O que é que nos resta? Nós podemos nos aproximar ao trono deste sumo sacerdote. Louvado seja Deus. Olha comigo, verso 16, todos juntos. Acheguemo-nos. Você crê nessa palavra, meu irmão? Então tenha coragem, se achegue ao trono da graça. Tenha coragem, meu irmão. É a palavra de Deus para a gente essa manhã. Tenha coragem, se achegue. Há uma exortação aqui do autor desta epístola. Acheguem-se, portanto, confiadamente ao trono da graça. Você vai perceber que por outros momentos o autor vai falar sobre essa ideia de se aproximar do trono da graça. Se você for comigo, por exemplo, ao capítulo 10, rapidinho, queridos, capítulo 10, versículo 22, em outras passagens também, mas eu quero destacar essa, porque mais uma vez o autor irá falar sobre esse privilégio que nós temos, a presença deste perfeito sumo sacerdote. Olha o que nos diz o verso 22, leia comigo, irmão, bem, todos juntos, aproximemo-nos com sincero coração, glória a Deus. Mais uma vez o verbo aqui é usado, aproximemo-nos. Devemos nos achegar aqui. Devemos fazer isso em plena convicção, com sincero coração, irmãos. Eu quero que você entenda aqui nesta manhã, nós não estamos aqui para cumprirmos uma agenda, nós estamos aqui para nos aproximarmos do sumo e perfeito sacerdote que se compadece de nós. Nós estamos aqui para adorar a Jesus. Por isso que o culto é para o Senhor, a glória do Senhor, os louvores é para o Senhor, não para os homens, para o Senhor. É a Ele a honra, é a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém, aleluia. Mas eu devo fazer isso não com timidez. Há uma diferença nisso. Eu reconheço que sou finito, pecador. Irmãos, o texto não desconsidera nenhuma dessas realidades. Pelo contrário, você vai encontrar no livro de Hebreus a realidade, por exemplo, de alguns que estavam deixando de congregar. Não deixe fazer isso, isso é pecado. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não façam isso. É costume de alguns de vocês, não façam isso. Nós sabemos que somos pecadores. E como pecador eu me prostro, eu me rendo, eu me quedo. Mas a recomendação bíblica, tanto do texto que estamos lendo, capítulo 4, versículo 16, como capítulo 10, versículo 22, ele nos diz, ele nos recomenda isso. Devemos orar a Deus e devemos fazer isso com confiança, irmãos. A verdade é que quando nós olhamos para este verbo aproximar-se, pode ser que para alguns seja uma relação distante, porque estão distantes de Cristo. Eu estou caminhando para o final para dizer ao teu coração, reveja a relação com Cristo, em nome do Senhor. Quem sabe aproximar-se para alguns é uma conotação religiosa, porque como os sacerdotes do Velho Testamento eram religiosos, frequentadores religiosos apenas,
Quem sabe aproximar-se para você não tem a conotação de recorrer àquele que de fato escuta as nossas orações. É um sumo sacerdote que é poderoso para perdoar os nossos pecados, para restaurar o nosso coração, para derramar graça e favor que nenhum de nós merecemos. Aproxime-se de Jesus nesta manhã, em nome do Senhor. E o texto vai dizer: aproxime-se daquele que está sentado junto, que está no trono da graça. Olha para o verso 16. Cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. O que o texto quer dizer para a gente aqui, queridos? Devemos nos aproximar de Cristo confiadamente, porque a referência trono da graça é uma referência explícita do reinado do Filho de Deus. Ele reina, irmãos. Tenha confiança. Pastor, as coisas estão difíceis. Tenha confiança. E a palavra graça aqui acrescentada implica em que a ideia do sacerdócio de Cristo, que é gracioso, que derrama graça, favor aquele que crê e pede perdão e se arrepende, abandona o pecado e encontra favor, perdão neste Cristo que é gracioso, que é misericordioso. Aproxime-se em total confiança, porque o texto irá dizer isso, em total confiança, sinceramente, na esperança de que o Cristo Redentor, poderoso, perdoador, haverá mais uma vez derramar graça e favor sobre nós. Cristo continua com a porta e a janela da graça aberta, aleluia. Ele continua perdoando, irmãos. Olha como o texto termina: por que eu devo me aproximar confiadamente ao trono do favor? Sabe por quê? Olha a promessa. O texto termina dizendo o seguinte, olha comigo, parte C. Vamos ler juntos? A fim, todos juntos, de recebermos misericórdia para socorro. Dá para ler com mais convicção, para a gente fechar essa palavra. Todos juntos, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro. Misericórdia e graça. Amém, meu irmão? Olha que isto é uma expressão exata de quem Deus é. Certamente, a bondade e a misericórdia te seguirão. Aproxime-se com confiança em nome do Senhor. Certamente. Não há dúvidas do salmista. Certamente. A verdade é que nos falta confiança, irmãos. Nos falta fé. Nos falta a certeza de que Ele é gracioso. E sabe o que me chama a atenção? No finalzinho deste texto, é que a graça e o favor de Deus vêm às nossas vidas no momento certo. Olha o texto: para socorro em ocasião oportuna. Você crê nisso, meu irmão? A ajuda do Senhor é dada no momento certo, na hora da necessidade. Eu não sei vocês, é uma interpretação minha do texto aqui. É que, olha a ideia aqui, há uma misericórdia para cada dia, na medida certa. Basta o seu dia, ao seu dia, o seu próprio mal. O que é que diz Jesus, o próprio Jesus? Não ande ansioso, é nesse dia, a minha misericórdia é para esse dia. Deus deu misericórdia exata para você hoje. Eu tenho a palavra de Deus para o teu coração. Ele tem mais misericórdia amanhã. Ele tem terça-feira, na medida certa. É em ocasião oportuna. Nós necessitaremos de misericórdia todos os dias. E certamente ela nos seguirá. Ela é constantemente derramada todos os dias, irmãos. Assim como o nascer do sol, as misericórdias do Senhor se renovam. Aleluia. E elas foram renovadas. Deixa eu concluir dizendo no teu coração, essa necessidade, quem sabe para você hoje pode ser material. Deus tem uma sentença de misericórdia para hoje. Amém, meu irmão? Ela pode ser física, você está enfermo. Ela pode ser hoje, na medida certa.
ela pode ser emocional. Quem sabe você tem carregado doenças emocionais, psicossomáticas, fraquezas na alma, que só você e Deus sabe. Nem o seu cônjuge sabe, mas Deus sabe. Aproxime-se confiadamente. Em tempo oportuno, Deus haverá de derramar misericórdia. Louvado seja Deus. Quando nós clamamos pelo nome do Senhor, pela fé, e nos aproximamos do trono de Deus, da graça, Ele ouve e Ele responde. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Deus seja louvado. Jesus, o sumo, o perfeito, o grande, o maravilhoso, o irreparável, o poderoso sacerdote, está nos céus, mas habita entre nós, está aqui, neste lugar. Deus seja louvado para sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos ouvir o nosso coral, coroarte, em resposta à palavra, louvando e exaltando o nome do Senhor.
quero te convidar a se colocar em pé. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Aquieta o seu coração. Estaremos em instantes participando da mesa do Senhor. Bênção, meio de graça, favor. Aproxime-se diante do trono da graça, junto ao trono da graça nesta manhã, em nome do Senhor. Como dizíamos, Ele é preciso, irmãos, em sua misericórdia, na medida certa, para o dia de hoje, em ocasião oportuna, Deus derrama misericórdia. Quem sabe para você nesta manhã, como dizíamos, é respostas materiais, quem sabe físicas, emocionais. Deus visita o coração de cada um de nós. Ele sabe do que nós precisamos e Ele traz a medida certa. Glória a Deus por isso. Deus, muito obrigado, Deus, por Tua palavra. Muito obrigado por esta pequena sessão que é tão poderosa, tão reveladora, tão transformadora, que não caminha, que não singra pelas águas da religiosidade, do peso, da mesmice, mas singra pelas águas da graça, do favor, do socorro, da misericórdia, apesar de nós. Como acabamos de ouvir, singra pelas águas do sondar os corações. O Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece. Sabe quando assentamos ou levantamos. De longe o Senhor poderoso penetra os nossos pensamentos. Ainda a palavra não chegou às nossas línguas, Tu as conheces, Senhor. Tu sabes. Queremos nos aproximar junto ao Teu trono nesta manhã, Senhor Deus, confiadamente, Senhor. Quem sabe pessoas que precisam de cura, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Quem sabe, Senhor Deus, pessoas que precisam de portas abertas, pessoas desempregadas, pessoas aflitas, pessoas preocupadas, angustiadas. A Deus, que nesta manhã, quem sabe, aproximando-se junto ao trono da graça, encontre respostas em nome do Senhor. Abre portas, ó Pai. Traz respostas, ó Deus. Traz, Deus, segundo a Tua boa vontade, Pai. Não segundo as expectativas que nós criamos, mas segundo a Tua boa vontade. Ela é boa, agradável e perfeita, aleluia. Quem sabe pessoas que estão aqui cantando, sorrindo, mas estão adoecidas emocionalmente, Senhor. Quantas doenças emocionais, quantas pessoas aflitas, quantas pessoas sorrindo, mas chorando no coração. Quantas pessoas se relacionando, conversando, mas ilhadas na alma. Quantas pessoas que carregam a Bíblia e falam sobre confiança, mas o coração é trôpego, desconfiado, angustiado, incrédulo, Senhor. Quem sabe nesta manhã, junto ao trono da graça, encontre restauração para o louvor do Teu nome, Senhor. Mentes atribuladas, encontre a verdadeira paz, aleluia. Almas adoecidas, encontre socorro oportuno, cura, Senhor. Ah, Deus, quantas pessoas adoecidas, as pessoas que vivem a paz através dos medicamentos, e nenhum problema com eles, mas nós cremos que Tu és poderoso para libertar, Senhor, para romper e restaurar corações ansiosos, inquietos, atribulados, angustiados. Jesus, Tu és o perfeito sacerdote. Jesus, Tu és o grande sacerdote. Jesus, Tu és o sumo sacerdote. Jesus, Tu és o médico por excelência. Jesus, Tu tens poder, aleluia. É em Teu nome que nós te pedimos, ó Pai. Se o Senhor quiser curar vidas aqui nesta manhã, o Senhor pode fazer isso. O Senhor pode restaurar. Assim nós oramos. Assim nós te pedimos, ó Pai. Nós não exigimos nada. Nós somos servos. Nós te pedimos como servos, ó Deus. Derrama graça. Derrama
misericórdia. Faz isso, Deus. Te pedimos, clamamos em nome do Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Querido irmão, ainda em pé, abra a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, texto muito conhecido. Capítulo 26. Aqui nós temos a orientação do próprio Jesus quanto à ceia. Mateus capítulo 26. Há uma orientação divina, irmãos, de Cristo Jesus. Porque enquanto eles comiam, a partir do versículo 26, Jesus toma o pão, Jesus abençoa o pão, Jesus parte, Jesus entrega aos discípulos. Todas as ações foram estabelecidas por Cristo. Ele fala: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir o próprio Jesus toma o cálice, Jesus dá graças, Jesus dá aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Quero que você entenda, querido, que Jesus é um meio de graça. Glória a Deus. É através de Jesus, Jesus que estabelece todas as coisas. Aleluia. Ele é o sumo sacerdote. Ele afirma: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Há promessas aqui, irmãos. Somente quem crê e confia nesta promessa, descansa nessa promessa, porque ele afirma: e digo-vos que. Ele diz aos discípulos, mas se estende a todos nós, que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Nós estaremos lá, louvado seja Deus. Nós estaremos lá. Diz a palavra: e tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Alguns estudiosos falam que o hino que ele cantou foi o replicar do Salmo 115. Depois você pode ler em casa, que aponta que a glória do Senhor, os ídolos não, eles não falam, eles não escutam, mas a glória, não a nós, mas ao Senhor rendemos louvores e glórias. E eles cantam, eles exaltam o nome do Senhor Deus. Nós estaremos orando neste momento mais uma vez. Iremos agradecer a Deus pelos elementos que foram tirados do uso comum para este uso especial, precioso.